de Portugal se tem afirmado nos últimos anos nos campos da psiquiatria e da saúde mental, tal se deve a um punhado de professores, médicos e investigadores que têm liderado o caminho. À cabeça de todos eles, e na área dos estados ampliados de consciência, há um nome incontornável. O professor Dr. Mário Simões, agora jubilado, tem desempenhado funções de professor agregado de Psiquiatria e Saúde Mental e de Introdução às Ciências da Consciência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. No seu trajeto ímpar, destaca-se o papel de diretor do curso de pós-graduação em Hipnose Clínica e Experimental da Faculdade de Medicina de Lisboa, cofundador da Alubrat, a Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal e atual presidente da mesa da Assembleia Geral, cofundador da Imaginal, a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental e atual presidente da sua mesa da Assembleia Geral, membro do Conselho Científico da Fundação Bial e de várias revistas científicas, bem como autor de diversas publicações e projetos, nomeadamente do projeto Psicoterapia, Trajetória de Vida, e da sua oficina para as áreas de educação empresarial e social. É diretor do LIMIT, Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica, atualmente instalado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Convida-se o professor Dr. Mário Simões a proferir algumas palavras sobre o prefácio que escreveu para esta obra e de que forma é que ela o impactou. Começo por agradecer não só este mini-currículo, que eu acho que é exagerado em relação à minha pessoa, mas, enfim, são coisas que eu fiz, e começo por agradecer a subida honra e também o prazer, sublinho a palavra, de fazer parte desta mesa de apresentação do livro Estados Ampliados de Consciência, o livro do despertar. Uma saudação especial ao Alexandre Miguel, da editora Zéfiro, uma saudação especial ao Armando Soares. Com ambos, devo dizer-vos, em toda a vida não terei estado presencialmente mais que 4 horas. Eu penso que isto diz que talvez não seja garantia da ausência de conflito de interesses, mas é um indício forte que esta apresentação traduz a minha verdade. Um pouco sobre o autor, para além do que se encontra nas badanas do livro, temos inquietações comuns. Quando somos nós? Quando nos dedicamos a nós? Quando nos sentimos, não as dores do corpo, mas o sussurrar da consciência que nos habita? Quando conhecemos quem somos efetivamente? Quando aprendemos a viver? Quando aprendemos a ser? Inquietações estas que dão um mote ao subtítulo O Livro do Despertar. Foi nesta semelhança que nos encontramos e reconhecemos. A palavra é mesmo reconhecemos. E reconhecemos por esta semelhança de inquietações, mas também pelo olhar e pelo riso. É estranho que parece que pessoas que, mesmo tendo estado apenas 4 horas, reconhecem qualquer coisa de semelhante, qualquer coisa no passado, qualquer algo que indefinido, que se reconhece pelo olhar e pelo riso, francos, ambos francos. Decidimos então tratar-nos por tu e chamamos desde então irmãos. Passemos então à obra que me compete apresentar. Eu comecei este prefácio com uma frase que eu raramente, e apresentei muitos livros, escrevo: este é o livro. É muito raro. Eu próprio me surpreendi quando acabei de escrever a frase. Foi a primeira frase que me surgiu após a sua leitura. Se calhar foi o entusiasmo que eu tive, que me contagiou por aquilo que era lá tratado e porque é um tema pelo qual me apaixonei há muitos, muitos anos. É o livro e não mais um livro porque trata de um tema candente, o despertar da consciência. É entendido então como um conhecimento em sentido amplo. Nós pensamos na consciência moral, pensamos na consciência social, mas esta é ética ecológica de autoconhecimento e transcendente. Isto foi obtido, ainda por cima, de modo experiencial. Não é apenas estudo. Experimentou. Aliás, o renascentista Eduardo Pacheco Pereira já conduziu isso numa frase: a experiência é a mãe de todas as coisas. O autor, então, não se limita apenas a referências científicas atualizadas e outras curiosidades históricas relacionadas com os temas abordados, mas insere críticas e conselhos que advêm das suas próprias vivências experienciais. Como o título indica, trata de ampliar o estado de consciência vigil. O tema é realmente um pouco, digamos,
não muito conhecido quando falamos de consciência ligada a estados de consciência. Eu acho que vale a pena aqui sim fazer uma breve introdução para depois perceberem melhor tudo aquilo que vem a seguir. Nós estamos neste momento numa consciência vigil, acordados. E esta não é a mais estável, é muito instável. É preciso que o tema seja interessante, a temperatura da sala, enfim, também seja adequada, que tenhamos comido alguma coisa. Portanto, e ela varia. Está assim, às vezes ficamos um pouco com mais sono, com menos sono. É muito instável esta consciência vigil de estar acordados. Outras, como o sono e o sonho, essas são muito estáveis, completamente estáveis. E depois há uma outra, que é esta que vamos tratar no livro. Esta consciência em que o nosso estado, este em que nós estamos, fica diferente por qualquer motivo, porque induzimos. E as plantas psicodélicas é um meio. Mas o Armando tratou disso também, disse não só essa, por exemplo, também o som pode induzir, a meditação pode induzir estes estados, mas claro que teve um grande peso aqui sim nas plantas. Então estes estados, que é um pouco diferente deste vigil, foram chamados na década de 60, 70, como estados alterados de consciência, altered states of consciousness, como ainda hoje se fala quando se lêem livros ou artigos sobre este tema. Isto teve a ver, alterados, porque na altura, estávamos nos anos 60, 70, em Berkeley, estudantes fumavam uns charros, não é? E a consciência, quando era em excesso, ficava mesmo um pouco obnubilada, um pouco confusa. E então a designação que ficou foi estados alterados. Mais tarde percebeu-se que não era preciso chegar àqueles estados, mas que se modificava esta consciência em que nós estamos agora para a outra, e então chamou-se estados modificados de consciência. E modernamente, à medida que se foi estudando estes temas, hoje já se diz NOC, NOSC, Non-Ordinary States of Consciousness, portanto, estados não ordinários, não vulgares de consciência. Então, estes estados de consciência, diferentes desta consciência que nós estamos agora e que são induzidos por estes meios que eu acabei de falar, sempre foram usados em rituais, em contextos mágicos, religiosos e curativos por toda a nossa civilização e outras em diferentes épocas, etc. Como é que são caracterizados estes estados de que são falados aqui no livro? Sobretudo, há, digamos, um estado de repouso, a pessoa tem muito mais estímulos internos do que externos, muitas vezes está a vivê-los de olhos fechados, a imaginação aumenta francamente, ficamos num estado passivo de contemplação pelos conteúdos que nos aparecem à mente e, de certo modo, cortamos com a realidade exterior. E mais, estes estados podem ser conversados, podem ser falados. A pessoa, à medida que o está a vivenciar, pode contar aquilo que está a vir à mente, aquilo que está a visualizar, etc. Como é que nós, então, conhecemos que estes estados não são doentios? Isto é importante, porque há uma teoria, quando eu comecei a trabalhar nestas áreas, na altura estava na Suíça e um dos meios que eram utilizados para simular as psicoses, as doenças graves, era exatamente através de plantas psicodélicas e outras. E, portanto, tínhamos que diferenciar o que é uma e o que é outra. É que estes estados duram horas. Uma doença mental, dias, semanas. Portanto, aqui horas. E esta é a grande diferença. E depois, quando acabam, a pessoa vem mais rica de saber. Enquanto que os outros estados de doença, psicoses, a pessoa vem mais pobre. Nem quer falar disso. Nestes estados há como uma vontade de falar daquilo que vivenciou, daquilo que captou, da sua verdade interna que veio ao de cima. E, portanto, tem estas diferenças em relação àquilo que é a doença. Para já, estes estados também são induzidos por estas plantas, por estes estados que nós falamos aqui assim, enquanto que os outros surgem quase espontaneamente. Embora também possam surgir estes estados modificados de consciência ou ampliados ao passear aqui junto ao Rio Tejo, por exemplo, na leitura absorvente de um livro que seja editado pela Esquilo, por exemplo. E claro que, de certo modo, não evitam algo adequado à vida do dia-a-dia. Este é realmente um critério importante. Estes estados, depois de acabarem, não complicam a vida de ninguém, e muito menos dessa pessoa. E isso é um dos critérios que nós temos para não considerar estes estados doença. Então, nesta introdução que o autor nos faz, escreve uma frase que eu devo citá-la, porque me impressionou também que raramente se lê. Não acreditem em mim ou no que leem. Já repararam nisso? Vocês têm um livro e o autor diz não acreditem em mim nem naquilo que vão ler. É raro, muito raro alguém dizer isto. Mas ele propõe.
estudem, leiam, experienciem, vivenciem. É curioso, portanto, esta ideia de passem pela experiência, não acreditem só, leiam mais, leiam coisas do outro lado, de outra ideia, etc. Jung propunha, curiosamente, para nós termos uma ideia do que é real ou não, os 4 instrumentos com os quais nascemos. É difícil, às vezes, termos uma ideia de que esta é a minha verdade e mais. Pode ser uma verdade mais externa. Ele propunha que a emoção, se está de acordo com a minha emoção, gosto, não gosto, se está de acordo com a minha sensação, é agradável ou é desagradável, está de acordo com a minha razão, é lógico ou não é lógico, e a intuição. A intuição não é um vibe, é o conjunto destas 3 que eu disse antes e que depois que me levam a concluir, eu sinto, é por aí que a coisa vai. Vejam, todos nós nascemos com estes instrumentos e isto dá-nos uma probabilidade de acerto em relação à que seria a nossa verdade, que eventualmente pode ser mais extensa, eu diria à volta dos 90, 90 e tal %. E, curiosamente, este livro foi o que o Armando procurou em muitas livrarias, muitas, e nunca encontrou. E então disse-me ele, num desses almoços, diz assim, eu tive que escrever este livro porque não encontrei. E lembrei-me exatamente de uma entrevista que o Steven Spielberg deu quando lhe perguntaram, mas os seus filmes têm um sucesso, você ganha Oscars. E ele diz assim, pois, eu estou a fazer os filmes que eu gostava que tivessem feito para mim quando eu tinha 9, 10 anos. É um pouco isto, que vocês vejam esta ideia que está por trás que o nosso Armando nos trouxe. Bom, então, vou também dizer que me confessou que foi uma cobaia predileta. Escreve isso. Fui a cobaia predileta para quê? Para testes que eu iniciei na infância por doença e, ao que parece, aceitei de livre vontade como adulto para obter o conhecimento objeto deste livro, O Despertar para a Transcendência. E aí, recordo também um outro livro que me impressionou, já, 30 anos para aí, com um título insinuante, de Paulo Sibergia, O Despertar dos Mágicos. E este livro vai retomar algo, o despertar da consciência. Então, o que é que há de novo neste livro? É uma vivência pessoal. E isso, ao longo do livro, percebem que o autor experienciou tudo aquilo que escreve. Podem ter a certeza disso. E depois vai tratando por ali como é que sentiu, como é que captou. Claro que dá-lhe uma tonalidade científica, mas fala de experiência feita. Isto é importante. É raro termos autores que falem da sua experiência e tratam apenas de algo que está escrito por vários artigos, por vários livros. E aí eu tenho que dizer que, quando o livro começa de modo impactante, com a descrição de um participante que toma parte numa cerimónia xamânica de ayahuasca, daquilo que eu conheço, das 4 horitas que eu estive com o Armando, tenho cá uma sensação que é a experiência que ele teve com a ayahuasca. Eu acho que não estou a dizer nada, enfim, é uma sensação que eu tive só. Bom, então discuto de modo crítico e abrangente todos estes aspectos e, sobretudo, também aspectos legais que já foram aqui focados. E aquilo que se leva de conclusão destes aspectos legais é que a proibição de muitos destes psicodélicos na classe 1, que é da mais proibitiva que existe, não é por motivos de saúde pública, conforme também o Alexandre já falou, mas sobretudo por motivos sociais, políticos, etc., porque são algo, a pessoa fica enriquecida de consciência social, de consciência pessoal e, portanto, estas situações não são bem-vindas, eventualmente, por alguns regimes. Vamos iniciar, então, mas apenas tocando ao de leve nas, digamos, substâncias legais, começamos com essas, o álcool e o tabaco. O álcool é talvez das substâncias mais difundidas, porque tem uma tradição, são batizados, são casamentos, são contratos que se fazem, e a pessoa não pensa que possa ter realmente algo de elevação do espírito. Mas não. Curiosamente, por exemplo, na língua alemã, ao falarmos de álcool, digamos, a pessoa utiliza a expressão espíritus. Portanto, há algo que ficou na tradição, pelo menos dessa língua, que há espírito que vem ao de cima e que, de certeza, que quem se interessa por estes temas, nos rituais de Baco, nos rituais de Eleusis, o vinho fazia parte, era um outro álcool, não era vinho, era o hidromel, portanto também uma substância alcoólica, mas com retirada do mel. E o tabaco?
O tabaco é quase impressionante como é que o tabaco pode ser uma planta que expande também a nossa consciência. Leiam o livro porque isso é tudo muito bem explicadinho e é curioso que as pessoas que se dedicam a estes temas falam do tabaco, não só na sua parte pura, mas também numa outra apresentação que é o rapé. E o rapé é realmente estimulante, faz vir ao de cima outro tipo de consciência. Claro que isto não é credível, mas leiam esta parte do capítulo que se vai tornar credível. As pessoas que se interessam por estes temas também chamam ao tabaco o pai da iniciação nestes tipos de diferentes drogas. E a ayahuasca, que falou o Alexandre, a mãe. Vejam como estas coisas, há aqui como se houvesse uma família e que as plantas nos levam como um pai e uma mãe. As outras substâncias legais, o cacau e o chá, hoje são antioxidantes, portanto, diminui a nossa probabilidade de entrar na doença mais rapidamente. 70%, por exemplo, do cacau, e é desse que eu falo, portanto, em 70% de cacau ou chocolate com 70% de cacau, tem uma simples vantagem que todos podíamos consumir. Não engorda e trata-nos dos nossos estados depressivos. Portanto, se querem tratar a sua depressão sem engordar, é comprar chocolate negro com mais de 70% de cacau. Tudo isso lá é referido. Bom, então passamos para a frente e uma outra curiosidade que eu aprendi também, não sabia que em Portugal só existe um único local de produção fabril de chá, que está em São Miguel dos Açores, o famoso chá Gorriana. É a mais antiga e, neste momento, a única plantação de chá da Europa. Passamos para o cannabis. O cannabis que teve, todos conhecem, uma certa diabolização. Isso faz mal, droga, loucura, morte, etc. Hoje está a ser recebido de braços abertos com um dos seus similares, o THC, o tetrahidrocannabinol, o tal que faz parte dos chás, maconha, etc. Hoje foi extraído grande parte disso e obteve-se um deles, o CBD, o canabidiol. E o canabidiol está a ser vendido por aí, receitado por muitos colegas meus, sobretudo para dores crónicas, para epilepsias difíceis de tratar, é realmente uma das grandes indicações. Também para pessoas que sentem bastantes vômitos quando fazem uma quimioterapia. E deixem-me dizer aqui também, poucas pessoas sabem, é que este que eu acabei de falar, o CBD, portanto o CBD, o cannabis médico, é tanto mais eficaz quanto mais percentagem tiver do outro. Portanto, quando forem comprar, o senhor pergunta, quanto é que quer de THC? Se vocês dizem 5% não dá nada, 10% mais ou menos. Acima de 10, peçam com 10, então tem o mesmo efeito. E tem, portanto, é legal, estão a consumir do outro, mas esse é que é o verdadeiro. Pronto, ok. Também, já agora, deixem-me dizer que também este do cannabis, de certo modo, está muito implicado na nossa epopeia dos descobrimentos. Talvez não com o nome de cannabis, mas algo que se extraía, o cânhamo. O cânhamo serviu para fazer cordas, aqui assim perto na Cordoaria Nacional, e para fazer velas. Portanto, houve plantações de cannabis, do qual se extraía o cânhamo, para fazer velas e cordas. E papel. Eu falei só nesta epopeia. Passamos para a coca. A coca está no nosso imaginário. Quando se bebe Coca-Cola, quando eu era adolescente, isto deve ter coca. Não tem nada. Aquilo não tem nenhuma coca. Tem muita cafeína, sim, para dar estímulo, e depois é aquela cor que vocês conhecem. E, na verdade, a cocaína, hoje, ainda se usa, sobretudo exatamente no Peru, nos Andes. Mascado são umas folhas verdes que são mascadas, mas também se pode tomar em chá, porque para vir àquelas alturas, aquilo realmente há uma certa estaleca para aguentar, enfim, a falta de oxigênio naquelas alturas. Só que começou o problema quando começou a ser sintetizada. A partir daí, a ser sintetizada, comercializada, e começaram os problemas de dependência. A ayahuasca, foi aqui falada. Na verdade, são duas plantas. A gente fez a ayahuasca, mas não são duas plantas. Uma que é um cipó e outras que são uns arbustos. E as duas não têm o famoso, lá dentro, DMT, mais uma daqueles compostos super proibidos por todos os países, o DMT, a dimetiltriptamina. Acontece é que, quando se juntam os dois, se cozinham ali durante 24 horas, fica assim uma poção mágica, vamos dizer assim, um bocado castanha, que é a bebida. E ao beber-se, como aqueles dois componentes se juntaram, um tinha realmente a dimetiltriptamina,
porque é o tal arbusto, mas como se juntou a outra que tem um potente inibidor da monoaminoxidase, que todos temos, e também temos dimetiltriptamina dentro de nós, poucas pessoas sabem isso. O nosso intestino está cheio deste composto de dimetiltriptamina. E quando comem ananás, estão a comer dimetiltriptamina. Até porque é que nós não entramos naquelas visões todas? Porque na verdade, o nosso corpo não produz o tal inibidor da monoaminoxidase suficiente. Mas quando o bebemos, aí vêm as coisas ao de cima. E existem medicamentos, não com a total inibição da monoaminoxidase, mas de uma parte dela, a monoaminoxidase A, que tomada em doses altas, pois inibe exatamente este aspecto interno do nosso organismo e vem ao de cima, como muitos medicamentos. Esse, por exemplo, pode trazer alucinações, visões, etc. Portanto, quero só dizer que a ayahuasca é algo que abre portas a uma visão. Muitas vezes faz-nos contactar com pessoas que já cá não estão, falecidos, e chama-se por isso, curiosamente, podem encontrar na literatura o vinho dos mortos. Quando lerem sobre o vinho dos mortos, é a ayahuasca. E digo-vos, ok, posso confessar, por experiência própria, não é para diversão, não. Quando se vai para uma sessão, está-se no meio da sessão e diz assim, mas para que é que eu estou aqui? Eu não tinha necessidade de estar aqui nisto. Pá. Estou aqui com angústias, vêm os meus fantasmas todos ao de cima, vontade de vomitar, enfim, o mal-estar. Mas depois, no final, dizemos assim, valeu a pena. Mas, portanto, isto não é para divertir, garanto-vos, quem vai à espera de se divertir com isso, não. É para aprender coisas que nos estão a afetar, conhecermos um pouco melhor. Passamos para a iboga, outra planta. A iboga é chamada a planta do Jardim do Éden. Praticamente ninguém conhece, bem essa parte do capítulo do iboga. O iboga, posso-vos dizer, é uma planta que vem da África e que, curiosamente, também é usada no nosso país, pouca gente conhece isso, para tratar toxicodependências graves, da heroína, por exemplo, e da cocaína. Há um instituto, no Alentejo, se fizerem pesquisa sobre isso, encontram alguém que trata só utilizando a iboga e com excelentes resultados. A cava. Muitos vão, por exemplo, ao celeiro ou outros locais para a farmácia e dizem, você tem cava. E o que é que leva as pessoas a consumir cava no nosso país e na Europa? Porque é um potencial afrodisíaco. Portanto, vão lá buscar qualquer coisa de afrodisíaco, mas, na verdade, não dá assim grande coisa. Arranjem outras coisas. E esta agora, que vem a seguir, vocês já ouviram falar no Bufos alvários? Já a palavra, no caso, no Bufos alvários. É um sapo. Estou a falar-vos de um sapo. Um sapo que vive num deserto na América, no deserto de Sonora, e aquela pele, a pele do sapo, raspadita, tem o mais potente alucinogénio que vocês possam imaginar. E as pessoas põem aquilo na pele, chama-se também o cambô, põem aquilo na pele, e aquilo atua em minutos. A pessoa desaparece daqui e vai para outro mundo, que nem sei bem o que. E aí os estados que as pessoas vão ter praticamente não se lembram. Mas se lembram, dizem, é quase muito semelhante àquilo que os místicos descrevem, os místicos europeus descrevem quando tiveram nas suas experiências místicas. Leia-se com atenção este capítulo, dados os seus efeitos, se pensa fazer uma experiência. Conheço pessoas, amigas, que fizeram uma experiência. Eu acho que as pessoas às vezes nem sabem bem no que se metem, mas, ok, é ler o capítulo, pensar bem sobre isso. Cogumelos. Os cogumelos. A imagem icónica que todos temos é aquele chapéuzinho com um pauzinho branco e, portanto, e depois tem uma cor vermelha e uns pontinhos brancos. Isso é a imagem mais vulgar do Amanita. Bom, na verdade, o autor aqui só diz isto. Se quiserem experimentar, ele desaconselha o uso recreativo de modo nenhum. Algumas pessoas podem achar piada aquilo, mas ele desaconselha e eu também desaconselharia, porque entra-se num estado de consciência que muitas vezes a pessoa não controla e tem às vezes dificuldade de sair. O LSD, já ouviram falar no LSD? O LSD é resultante de um fungo que ataca o grão do centeio e fica assim, o grão fica assim com uma corzita violeta, purpúrea, e parece um prego. Chama-se mesmo Claviceps purpúrea. E a minha primeira experiência com o LSD, já estão a pensar outras coisas. Não, eu tinha 15 anos,
quando fui dar um passeio à frente da casa da minha avó, que vivia no distrito de Coimbra, e tinha centeio por ali. Eu fui passear por ali e vejo, no meio do centeio, aquela cor bonita, no meio de cada espiga. E eu peguei no lenço e fui colecionando, levei uma mão cheia daquilo, coisas bonitas. E cheguei a casa e perguntei à minha avó, avó, isto é tão bonito, o que é isto? E ela diz, olha filho, eu não sei, mas vinham uns senhores da Suíça que compravam isso ao quilo e pagavam uma fortuna por isso. Foi a minha primeira experiência da LSD. Já estavam a pensar outras coisas. Bom, hoje, portanto, usa-se e usou-se até há muitos anos atrás. Alguns avózinhos nossos tomaram o diidergoto, por exemplo, para melhorar um pouco a nossa circulação, para tratar as enxaquecas, etc. Portanto, isto teve outras aplicações, essas caíram em desuso, mas hoje está a usar-se muito em alguns hospitais de investigação e, sobretudo, para pessoas que estão em estados terminais, para acompanhar, no fim dos seus últimos dias de vida e, portanto, para cancro grave, a suportar melhor isso. Uma curiosidade. Alguns estão aqui, estou a olhar pela plateia, são do tempo dos Beatles. Sabem que houve uma canção, Lucy in the Sky of Diamonds, LSD, é o inicial destas três, porque eles também experimentaram. E então fizeram uma homenagem à Lucy no céu de diamantes. Portanto, vocês se calhar não sabiam disso e que seria de repensar um pouco o que se está a fazer hoje com o LSD. Claro que está a ser muito controlado, como disse, em fundações como Champalimau, em alguns hospitais, para este final, e, portanto, está a ser muito controlado e a ter alguns resultados bastante interessantes. Leiam com atenção este capítulo, se houver vontade de fazer uma experiência. A mescalina. Outros que aqui estão também devem ter lembrado do livro de Carlos Castanheda, vários livros que ele pôs cá fora, que ele foi para o México experimentar, portanto, cactos, o peiótelo, de onde se tirava a mescalina, e que aqui, em Portugal, algumas pessoas experimentam com o famoso cacto de São Pedro. Portanto, é daí que se tira a mescalina. Um livro que fez grande difusão destes aspectos foi um livro de Aldous Huxley, Os Portais ou as Portas da Percepção. E houve um grupo de músicos, também apaixonado pelo tema do LSD, os Doors, escolheram o seu nome por causa do LSD. Passamos para os cogumelos mágicos, aqui abordados, a psilocibina. Este aqui tem uma história triste, levou muita gente à fogueira, sobretudo pela Inquisição, porque confessavam que usavam este cogumelo para ter visões ou viajar ao sábado para se encontrar com Belzebu. A história, portanto, deixa-nos assim um pouco tristonhas neste aspecto. É uma parte triste dos cogumelos mágicos. E depois vem algo que também está a ter grande difusão nas rave parties deste país e dos outros, o MDMA. Para não me esquecer, me dá muito amor. Portanto, o MDMA, ou ecstasy, é um psicodélico sintético, tem um efeito socializador, as pessoas ficam mais sociáveis, conversam mais umas com as outras e fala-se que, portanto, há uma entrega maior à socialização e, eventualmente, há alguns estados amorosos que podem surgir. Mas usa-se não só nesses aspectos. Portanto, trata-se, por exemplo, de crianças autistas, anorexia nervosa, compulsão alimentar. Num discurso que nos surpreendeu, foi para além deste aspecto dos psicodélicos, o nosso jovem, foi tratar de outros temas, o som, a frequência e a vibração, que ele também, como apaixonado pela música, vai usar, vai também levar isso como um caminho para a divindade do homem, é assim que ele se exprime. E falam-nos então como é que se pode obter através de gongos, de tímbalos, chocalhos, taças tibetanas e outros instrumentos musicais. Até mesmo as batidas bineurais. Eu conto aqui, batida bineural, pode-se ouvir, vai-se à internet, põe-se uns fones e ouve-se uma batida como, por exemplo, com uma frequência de 3, 4, 7. E depois acrescentam-lhe mais 7 e tem 3, 5, 4. Fica um intervalo entre aquilo que está no lado esquerdo e o que está no lado direito, um intervalo de 7 ciclos. E o que se ouve a meio do nosso cérebro são 7 ciclos. E 7 ciclos por segundo
é aquilo que nos leva a imaginar, é a imaginação, é, é aquela batida que nós ouvimos nos tambores, em rituais xamânicos, etc. Portanto, entramos em ressonância com isso. Portanto, isto também, tudo tem uma explicaçãozinha, E depois, por fim, a meditação. E aí discursa de um modo que eu diria sabedor, nas suas diferentes formas e, sobretudo, não esquece referências à respiração. A respiração é a mãezinha de todos os estados de relaxamento e é assim que começa também a meditação. Não quero deixar de realçar aqui, quase a finalizar, o que o autor escreve como algumas advertências. Cuidado com a informação que circula na net, pois muita é falsa, inclusivamente alguns relatos de experiência. Recomenda que saiba bem com quem se vai fazer a vivência, o background. Aquela pessoa aprendeu com quem? Qual é o trajeto dela? Que xamã é aquele? É um neo-xamã ou é mesmo alguém que tem uma tradição e que sabe? O local. Onde é que eu vou fazer isto? O setting. É assim que se diz na literatura. Bem como no meu estado interior. Eu vou para lá e o que é que eu quero saber? O set. A experiência, então, deve ser feita com um acompanhante. É sempre bom levar uma pessoa amiga connosco, eventualmente que tome ou que já tenha tido experiência ou que não tome para estar a acompanhar. Pode ser o próprio xamã, muitas vezes é o próprio xamã que acompanha, está muito atento, ele sabe daquilo. Ou uma pessoa que não toma substância, que esteja atenta ao que se passa, que conheça bem as doses e a substância e depois, sobretudo, que tenha alguém com quem vá conversar a seguir. Portanto, viver isto, meter isto tudo na cabeça, sem mais nem menos, e depois fica-se cheio de informação e vem muitas vezes imagens e ideias e que nós julgamos que aquilo é o oráculo de Delfos ou o oráculo de Deus e não, tem que ver com aquele estado em que estamos. Portanto, depois de uma vivência destas, devemos ir conversar com alguém com quem nós tenhamos uma confiança, que tenha feito experiência ou que saiba destes estados para integrar aquilo que se passou. Isto por causa das tais atribuições que muitas vezes se fazem e que não têm a ver com o chamado oráculo de Deus. E o autor teve a coragem de dizer isto. Bom, finalmente, se algum entrar nestes esquemas, talvez seja necessária uma boa dose de loucura e coragem. Bom, a finalizar, trata-se de uma obra titânica. É uma conjugação harmoniosa entre ciência, experiência e espiritualidade. Eu digo, o leitor, a pessoa que ler este livro, seja em partes ou todo o livro, nunca mais vai olhar ou falar de plantas psicadélicas ou estados ampliados de consciência da mesma maneira. Vai ser o livro de referência futura em Portugal, sempre que se abordem os temas sobre o despertar da consciência e, em especial, usando plantas psicadélicas. O autor deixa-nos com uma certa água na boca. No final diz que outros temas irão ser tratados, já estamos à espera. E dão-nos como exemplo, por exemplo, a ketamina, que está a ser usada, por exemplo, no Hospital de Santa Maria e noutros para tranquilizar as pessoas, sobretudo nesse aspecto, ou ainda outros estados de consciência obtidos pela prática tântrica sexual, técnicas respiratórias, a dança, ou simplesmente, ou talvez não, o silêncio. Portanto, estamos à espera deste segundo livro acerca destes temas, porque o fio condutor mantém-se. Há uma perspectiva de atingir a iluminação ou de uma evolução espiritual, deixando vir ao de cima o melhor de cada um. E até lá, regozijemo-nos com este livro, pelo qual felicito o Armando e cuja leitura recomendo vivamente. Quase me apetece terminar com um toque de humor, como se eu fosse um apresentador do Cirque du Soleil. Eu diria assim, minhas senhoras, meus senhores e outros géneros. Tem que ser. Armando Soares, trabalhando